Nós vamos agora para o sermão número 2 de John Wesley. Eu inverti um pouco aqui a estrutura de apresentação, colocando primeiro a língua portuguesa, brasileira, e depois a língua inglesa, tá bom? Então vamos lá. Os sermões de John Wesley, sermão 2, o quase cristão, pregando na igreja de Santa Maria de Oxford, perante a universidade, em 25 de julho de 1741, portanto século XVIII. Por pouco me persuades a ser cristão. Atos 26, 28, né, é o título que é dado aqui, como referência direta ao Novo Testamento, e muitos há que chegam até aqui. Desde que a religião cristã existe no mundo, tem havido muitos em todas as épocas e nações que foram quase persuadidos a serem cristãos. Mas isso que de nada adianta perante Deus ir apenas até este ponto, é de suma importância considerarmos, primeiro, o que está implícito em ser quase cristão. Segundo, o que significa ser completamente cristão. Então, The Sermons of John Wesley, Sermon 2, The Almost Christians, preached at St. Mary's, Oxford, before the University on July 25, 1741. Almost thou persuadest me to be a Christian, Acts 26-28. And many there are who go thus far, ever since the Christian religion was in the world. There have been many in every age and nation who were almost persuaded to be Christians, but seeing it avails nothing before God to go only thus far, it highly imports us to consider, first, what is implied in being almost, and second, what in being altogether a Christian. Então nós temos aqui a primeira parte. 1. Ora, estar quase sendo cristão implica, em primeiro lugar, honestidade pagã. Ninguém, supondo, questionará isso, especialmente porque, por honestidade pagã, entendo aqui não apenas aquela recomendada nos escritos de seus filósofos, mas aquela que os pagãos comuns esperavam uns dos outros e que muitos deles realmente praticavam. Pelas regras dessa honestidade, eles aprendiam que não deviam ser injustos, não deviam roubar os bens do próximo, seja por assalto ou furto, não deviam oprimir os pobres, nem usar distorção contra ninguém, não deviam enganar ou ludibriar, seja ou pobre ou rico, em qualquer transação comercial que tivessem com eles. Não deviam defraudar ninguém de seu direito e, se possível, não deviam dever nada a ninguém. Então aqui nós temos aqui uma moral descrita por Wesley que se aproxima muito da moral vinda dos, vamos dizer, do budismo indiano, depois dos budismos chineses, né, dos budismos indianos é o mais correto dizer, né, e dos budismos japoneses e assim por diante. Nós temos aqui a configuração, né, mais assim, podemos dizer, rudimentar dessa ética, né, asiática que vem dos budismos, né. Vamos agora para o segundo. Vamos confirmar aqui a leitura. Now, in being almost a Christian is implied, first, hidden honesty. Hidden é pagão, né? No one, I suppose, will make any question of this, especially since by hidden honesty here, I mean not that which is recommended in the writings of their philosophers only, but such as the common heathens expected one of another, and many of them actually practiced it. By the rules of this they were taught that they ought not to be unjust, not take away their neighbor's goods, either by robbery or theft, not to oppress the poor, neither to use extortion towards any, not to cheat or overreach either the poor or rich, in whatsoever commerce they had with them, to defraud no man of his right, and, if it were possible, to own no man anything. Agora nós vamos para o número 2. Mais uma vez, os pagãos em geral admitiam que se devia dar alguma importância à verdade, assim como à justiça. E, consequentemente, não só abominavam aquele que perjura, que invoca Deus como testemunha de uma mentira, mas também aquele que era conhecido por caluniar o seu próximo, que acusava falsamente qualquer pessoa, e de fato não tinha em melhor conta os mentirosos, contumazes de qualquer tipo, considerando-os a vergonha da humanidade e a praga da sociedade. Bom, se nós formos falar aqui do budismo da época do Buda, né, que é referenciado a partir do Mahayana e do Theravada, né, das escolas que nós temos hoje ainda presentes no mundo, nós não temos a presença de Deus. Portanto, a invocação de Deus como testemunha de uma mentira, isso não está presente
dentro dos budismos indianos, dentro dos budismos chineses e assim por diante. Mas as demais estão, né? Como diz a importância, a verdade, inclusive a verdade como sendo o objeto maior da soteriologia dos budismos, assim como a justiça também está presente lá pelo Código Vinaya, né? De uma mentira, não, aí aqui ó, invoca Deus como testemunho de uma mentira. Como eu disse, Deus não está presente no sistema, logo isso aqui não está lá dentro. Mas existe o diálogo com o brahmanismo e o diálogo com a tradição Sankhya criacionista. Então, lá de fato, há uma questão de dizer que há uma desonestidade quando se invoca algo similar ao Deus monoteísta, né, que está ali presente. Para falar a verdade, a minha opinião sobre os hinduísmos é que eles são monogênicos, ou uma espécie de monoteísmo está na base daquilo tudo, né, que não é o nosso, né, não é o do cristianismo, mas está ali a ideia de um motor que causa movimento em todas as coisas, como era no caso da Grécia, na metafísica de Aristóteles, que não tem muito a ver em si com aquilo que posteriormente a tradição patrística medieval assumem dessa referência e colocam como sendo Deus. Mas isso pouco importa, porque aqui nós estamos falando que invoca Deus como testemunha de uma mentira, né? Então há condenação, sem dúvida alguma, de invocar qualquer ideia de Deus como testemunha, né, para falar uma mentira. Mas também aquele que era conhecido por caluniar o seu próximo. Sim, isso está lá dentro, não se pode acusar ninguém de crime, que acusava falsamente qualquer pessoa. E de fato não tinham em melhor conta os mentirosos contumazes de qualquer tipo, sem dúvida. Uma das regras principais de todos os tipos de budismos, né, que eu conheça, que são na Ásia, é não falar mentiras, né? Especialmente sobre suas realizações espirituais, né? Então, os mentirosos contumazes de qualquer tipo, considerando-os vergonha da humanidade e a praga da sociedade, sem dúvida, né? Isso está lá assim. E aqui em inglês está escrito assim: Again, the common heathens allowed that some regard was to be paid to truth as well as to justice, and accordingly they not only held him in abomination, who was forsworn, who called God to witness to a lie, but him also who was known to be a slanderer of his neighbor, who falsely accused any man. And indeed, little better did they esteem willful liars of any sort, accounting them the disgrace of humankind and the pests of society. E agora nós passamos para o número 3. Mais uma vez, havia uma espécie de amor e assistência que eles esperavam uns dos outros. Esperavam toda a ajuda de que qualquer um pudesse dar ao outro, sem prejuízo para si mesmo. Isso se estendia não apenas aos pequenos atos da humanidade, que são realizados sem qualquer custo ou esforço, mas também a alimentar os famintos, se tivessem comida de sobra, a vestir os nus com suas próprias roupas excedentes, e em geral a dar a quem precisasse daquilo de que eles próprios não precisavam. Até esse ponto, na sua forma mais básica, chegava a honestidade pagã, a primeira coisa implícita em ser quase um cristão. Então, aqui nós vemos também, né, tudo isso que foi trazido aqui pelo John Wesley, Charles Wesley, nós estamos falando sobre uma moral que bate exatamente com a moral budista da linha Mahayana, né, da tradição Mahayana, né, que é isso que está escrito aqui. Então vamos ver aqui, em inglês, esse número 3. Yet again, there was a sort of love and assistance which they expected one from another. They expected whatever assistance anyone could give another, without prejudice to himself, and this they extended not only to those little offices of humanity which are performed without any expense or labor, but likewise to the feeding the hungry, if they had food to spare, the clothing the naked with their own superfluous raiment, and in general the giving to any that needed such things as they needed not themselves. Thus far, in the lowest account of it, heathen honesty went, the first thing implied in the being almost a Christian. Agora, número 4. Uma segunda coisa implícita em ser quase cristão é ter a aparência de piedade, daquela piedade prescrita no Evangelho de Cristo, ter a aparência exterior de um verdadeiro cristão. Consequentemente, o quase cristão não faz nada que o Evangelho proíba. Ele não toma o nome de Deus em vão, ele abençoa e não amaldiçoa, ele não jura de forma alguma, mas sua comunicação é sim, sim, não, não, ele não profana o dia do Senhor,
nem permite que seja profanado, nem mesmo pelo estrangeiro que está dentro de seus portões. Ele não só evita todo adultério, fornicação e impureza, mas também toda palavra ou olhar que direto ou indiretamente conduz a isso. E até mesmo todas as palavras ociosas, abstendo-se da difamação, calúnia, fofoca, maledicência, de toda conversa tola e gracejos. Eutrapelia, uma espécie de virtude na concepção dos moralistas pagãos. Em resumo, de toda conversa que não seja boa para edificação e, consequentemente, entristece o Espírito Santo de Deus, pelo qual fomos selados para o dia da redenção. Então aqui nós temos já, né, o John Wesley e o Charles Wesley apontando para uma possível outra inferência, que é aquele de aparência de piedade cristã, né? Aqui já a crítica se volta para aqueles que conhecem a palavra de Cristo, que conhecem as palavras do Evangelho. Ele diz claramente que fazer tudo isso, e olha como é difícil de fazer tudo isso, né? Ainda assim não te configura como um cristão. A second thing implied in the being almost a Christian is the having a form of godlessness, of that godlessness, which is prescribed in the gospel of Christ, the having the outside of a real Christian. Accordingly, the almost Christian does nothing which the gospel forbids. He taketh not the name of God in vain, he blesseth and curseth not, he sweareth not at all, but his communication is yea, yea, nay, nay. He profanes not the day of the Lord, nor suffers it to be profaned, even by the stranger that is within his gates. He not only avoids all actual adultery, fornication, and uncleanness, but every word or look that either directly or indirectly tends thereto. Nay, and all idle words abstain both from detraction, backbiting, tale-bearing, evil speaking, and from all foolish taking and jesting. Eutrapelia, a kind of virtue in the hidden moralist's account. Briefly, from all conversation that's not good to the use of edifying, and that, consequently, grieves the Holy Spirit of God, whereby we are sealed to the day of redemption. Agora, número 5. Ele se abstém de vinho, em que há excesso, de festas e glutonaria. Ele evita tanto quanto lhe é possível toda discórdia e contenda, esforçando-se continuamente para viver em paz com todos os homens. E se sofrer injustiça, não se vinga, nem retribui o mal com o mal. Ele não é maledizente, nem briguento, nem zombador, seja das faltas, das fraquezas do seu próximo. Ele não prejudica, magoa, entristece intencionalmente ninguém, mas em todas as coisas age e fala segundo esta regra simples: tudo que não queres que te façam, não o faças a outrem. Né? Então essa segunda parte aqui, número 5, está absolutamente enquadrado também, não só dentro do cristianismo, né, do comportamento comum, né, de todo cristão, que leva um pouco mais a sério, como diz aqui o Charles Wesley, né, a questão da, a gente pode dizer assim, moral aparente cristã. Né? E essa moral aparente cristã é, de fato, o centro da moral dos budismos indianos, tibetanos e chineses na sua concepção geral. Né? Vamos lá, então, para o número 5. He abstains from wine wherein is excess. Então, vinho em que há excesso. Né? Na verdade, nos budismos indianos, com exceção do budismo Vajrayana, né, que está dentro do Mahayana, mas o Mahayana geral não permite o uso de bebida alcoólica. Né, Theravada também não. Né? Então nós temos aí os budismos, com exceção do Vajrayana, que permite o uso de bebida alcoólica, os demais não permitem. Certo? Estamos falando aqui dos textos, né? Não necessariamente na prática do Vajrayana existe o consumo de vinho ou de qualquer outro álcool, tá bom? Então só para a gente saber aqui que no cristianismo nós temos vinho em que há excesso, mas nos budismos, com exceção do Vajrayana, até mesmo nos textos, não se pode usar álcool. Né? Então, he abstains from wine wherein is excess, from revilings and gluttony. He avoids as much as in him lies, all strife and contention, continually endeavoring to live peaceable with all men. And if he suffer wrong,
he avengeth not himself, neither returneth evil for evil. He is no railer, no brawler, no scoffer, either at the faults or infirmities of his neighbor. He does not willingly wrong, hurt, or grieve any man, but in all things act and speaks by that plain rule. Whatsoever thou wouldest not be shalt not do unto thee, that do not do to another. E 6. E ao praticar o bem, ele não se limita a atos de bondade fáceis e superficiais, mas trabalha e sofre para o benefício de muitos, para que de todas as maneiras possa ajudar alguns. Apesar do trabalho árduo ou da dor, tudo o que a sua mão encontrar para fazer, ele o faz com toda a sua força, seja para seus amigos ou para seus inimigos, para os maus ou para os bons. Não sendo preguiçoso nisso, nem em qualquer negócio, ele aproveita a oportunidade para fazer o bem, todo tipo de bem, a todos os homens, tanto às suas almas quanto aos seus corpos. Ele repreende os ímpios, instrui os ignorantes, fortalece os vacilantes, anima os bons e consola os aflitos. Ele se esforça para despertar aqueles que dormem, para conduzir aqueles que Deus já despertou à fonte aberta para o pecado e para a impureza, para que nelas se lavem e sejam purificados, e para incentivar aqueles que são salvos pela fé a adornarem o Evangelho de Cristo em todas as coisas. Então aqui, nós temos uma primeira parte que se aplica muito bem aos budismos, mas a segunda parte já não, ela já está mais ligada aqui à parte de quem acredita em Jesus, mas que na crítica que nós estamos vendo aqui dos irmãos Wesley não é mais do que uma ética pagã, uma ética que não se aproxima, mas não é a ética de Cristo. Então, vamos ver. Says, and in doing good he does not confine himself to cheap and easy offices of kindness, but labors and suffers for the profit of many, that by all means he may help some, in spite of toil or pain whatsoever his hand findeth to do, he doeth it with his might, whatever it be for his friends or for his enemies, for the evil or for the good, for being not slothful in this or in any business, as he hath opportunity, he does good, all manner of good, to all men and to their souls as well as their bodies. He reproves the wicked, instructs the ignorant, confirms the wavering, quickens the good, and comforts the afflicted. He labors to awaken those that sleep, to lead those whom God has already awakened to the fountain opened for sin and for uncleannesses, that they may wash therein and be clean, and to stir up those who are saved through faith, to adorn the gospel of Christ in all things. Agora o 7. Aquele que possui a forma da piedade também utiliza os meios da graça, sim, todos eles, em todas as oportunidades. Ele frequenta constantemente a casa de Deus, isso não como fazem alguns, que vêm à presença do Altíssimo carregados de ouro e vestes caras, ou com toda a vaidade ostentosa do vestuário, e que seja por suas gentilezas inoportunas uns para os outros, seja pela leviandade impertinente do seu comportamento, renegam toda a pretensão à forma, bem como ao poder da piedade. Queira Deus que não haja nenhum, mesmo entre nós, que caia sob a mesma condenação. Que venham a esta casa, talvez olhando ao redor, ou com todos os sinais da mais completa indiferença e desinteresse, embora às vezes possam parecer orar a Deus pedindo sua bênção sobre o que estão prestes a fazer, que durante aquele serviço solene estejam dormindo ou reclinados na posição mais confortável para isso, ou como se supusessem que Deus estivesse dormindo, conversando uns com os outros, ou olhando ao redor, completamente desocupados. Que estes não sejam acusados de possuírem a forma da piedade. Não. Aquele que possui mesmo a forma da piedade comporte-se com seriedade e atenção em cada parte daquele serviço solene, mais especialmente quando se aproxima da mesa do Senhor. Não o faz com um comportamento leviano ou descuidado, mas com uma atitude, gestos e postura que expressam apenas: Deus tem misericórdia de mim, pecador. Então agora nós passamos, depois dessa crítica, feita aqui, nós passamos aqui para as frases em inglês. 7. He that has the form of godliness
uses also the means of grace, yea, all of them, and all opportunities. He constantly frequents the house of God, and that not as the manner of some is, who come into the presence of the Most High, either loaded with gold and costly apparel, or in all the gaudy vanity of dress, and either by their unseasonable civilities to each other, or the impertinent gaiety of their behavior, disclaim all pretensions to the form as well as to the power of godliness. Esse trava-língua, hein? Godliness. Would to God there were none, even among ourselves, who fall under the same condemnation. Who come into this house, it may be gazing about, or with all the signs of the most listless, careless indifference, though sometimes they may seem to use a prayer to God for his blessing, or what they are entering upon, who during that awful service are either asleep, or reclined in the most convenient posture for it, or as though they supposed God was asleep, talking with one another, or looking around, as utterly void of employment. Neither let this be accused of the form of godliness. No, he who has even this behaves with seriousness and attention in every part of that solemn service. More especially when we approach the table of the Lord, it's not with a light or careless behavior, but with an air, gesture, and deportment which speaks nothing else but, God, be merciful to me, a sinner. 8. A isso, se acrescentarmos o uso constante da oração em família por parte dos chefes de família e a reserva de momentos específicos para a oração individual a Deus com uma atitude de seriedade diária, aquele que pratica uniformemente essa religião exterior possui a aparência de piedade. Falta apenas mais uma coisa para que ele seja quase um cristão, a sinceridade. Então, né, aqui nós temos aqui uma crítica que se volta de uma maneira avassaladora contra todo o hábito, né, da cristandade exterior, né, de acordo com as palavras aqui do sermão. Número 8. To this, if we add the constant use of family prayer by those who are masters of families, and the setting times apart for private addresses to God, with a daily seriousness of behavior, he who uniformly practices this outward religion, he has the form of godliness. There needs but one thing more in order to his being almost a Christian, and that is sincerity. 9. Por sinceridade, entendo um princípio religioso real e interior, do qual emanam essas ações exteriores. E de fato, se não possuímos isso, não temos sequer a honestidade pagã. Não, nem mesmo o suficiente para satisfazer a exigência de um poeta epicurista pagão. Até mesmo esse pobre infeliz, em seus momentos de lucidez, é capaz de testemunhar: Oderunt peccare boni, virtutis amori, oderunt peccare mali, formidini pena, poeni, formidini poeni. Os homens bons evitam pecado por amor à virtude, os homens maus evitam pecado por medo do castigo. Assim, se um homem se abstém de praticar o mal apenas para evitar o castigo, non passes in cruci corvos, não serás enforcado, diz o pagão. Aí tens a tua recompensa. Mas nem mesmo ele consideraria um homem tão inofensivo como esse sequer um bom pagão. Se então qualquer homem, pelo mesmo motivo a saber, para evitar o castigo, para evitar a perda de seus amigos, ou de seus bens, ou de sua reputação, não apenas se abstiver de praticar o mal, mas também praticar muito bem,
sim, e usar todos os meios da graça, ainda assim não poderíamos com prosperidade dizer que esse homem é sequer quase um cristão. Se ele não tem um princípio melhor em seu coração, é apenas um hipócrita completo. Então aí o 9 fica assim. 9, by sincerity I mean a real, inward principle of religion, from whence these outward actions flow. And indeed, if we have not this, we have not hidden honesty. No, not so much of it as will answer the demand of a hidden Epicurean poet. Even this poor wretch, in these sober intervals, is able to testify, oderunt peccari boni, virtutis amori, oderunt peccari mali, formidini puene. Good men avoid sin from the love of virtue. Wicked men avoid sin from a fear of punishment. So that if a man only abstains from doing evil in order to avoid punishment, non paces in cruce corvus, thou shalt not be hanged, says the pagan. There thou hast thy reward, but even he will not allow such a harmless man as this to be such as a good heathen, if then any man from the same motive, to avoid punishment, to avoid the loss of his friends or his gain or his reputation, should not only abstain from doing evil, but also to ever so much good, yea, and use all the means of grace. Yet we could not with any propriety say, this man is even almost a Christian. If he has no better principle in his heart, he is only a hypocrite altogether. 10. A sinceridade, portanto, está necessariamente implícita em ser quase um cristão. Um propósito genuíno de servir a Deus, um desejo sincero de fazer a sua vontade, implica necessariamente que o homem tenha a intenção sincera de agradar a Deus em todas as coisas, em toda a sua conduta, em todas as suas ações, em tudo o que faz ou deixa de fazer. Esse propósito, se alguém é quase um cristão, permeia toda a sua vida. Este é o princípio motivador, tanto em fazer o bem, em abster-se do mal, quanto em observar os preceitos de Deus. Então aqui, nós temos já o apontamento para a justificação pela fé e não pelas obras, que está aqui. Então é um eco direto à teologia paulina, da justificação pela fé. Número 10. Sincerity, therefore, is necessarily implied in the being almost a Christian, a real design to serve God, a heart desire to do His will. It is necessarily implied that a man have a sincerity view of pleasing God in all things, in all his conversation, in all his actions, in all he does or leaves undone. This design, if any man be almost a Christian, runs through the whole tenor of his life. This is the moving principle, both in his doing good, his abstaining from evil, and his using the ordinances of God. Então, mas aqui provavelmente se perguntará, é possível que algum homem vivo chegue tão longe e ainda assim seja apenas quase um cristão? O que mais além disso pode estar implícito em ser um cristão por completo? Respondo, primeiro, que é possível chegar tão longe e ainda assim ser apenas um quase cristão. Aprendo não só dos oráculos de Deus, mas também do testemunho seguro da experiência. 11. But here it will probably be inquired, is it possible that any man living should go so far as this, and nevertheless be only almost a Christian? What more than this can be implied in being a Christian altogether? I answer, first, that it's possible to go thus far and yet be but almost a Christian. I learn not only from the oracles of God, but also from the sure testimony of experience. 12. Irmãos, grande é a minha ousadia para convosco a este respeito, e perdoai-me essa injustiça, se eu declarar a minha própria insensatez publicamente por amor a vós e ao Evangelho. Permite-me, pois, falar livremente de mim mesmo, como se fosse de outro homem. Estou contente em ser humilhado, para que vós sejais exaltados, e em ser ainda mais expressivo para a glória do meu Senhor. Então agora, a confirmação aqui do que ele está dizendo, está preparando então agora a modificação da estrutura
de toda a crítica que ele fez até o momento do comportamento externo, tanto dos pagãos quanto dos cristãos, chamando eles ambos de quase cristãos, pessoas de boa vontade, mas não cristãos, né? Então, 12. Brethren, great is my boldness towards you in his behalf, and forgive me this wrong, if I declare my own folly upon the housetop for yours and the gospel's sake. Suffer me then to speak freely of myself, even as of another man. I am content to be abased, so ye may be exalted, and to be yet more vile for the glory of my Lord. 3. De fato, agi assim por muitos anos, como muitos neste lugar podem testemunhar, esforçando-me diligentemente para evitar todo mal e para ter uma consciência irrepreensível, aproveitando o tempo, buscando todas as oportunidades de fazer o bem a todos os homens, usando constante e cuidadosamente todos os meios de graça públicos e privados, procurando manter uma seriedade constante de comportamento em todos os momentos e em todos os lugares. E Deus é minha testemunha, perante quem estou, fazendo tudo isso com sinceridade. Tenho o verdadeiro propósito de servir a Deus, um desejo sincero de fazer a sua vontade em todas as coisas, de agradar aquele que me chamou para combater o bom combate e para alcançar a vida eterna. Contudo, minha própria consciência me testemunha no Espírito Santo que, durante todo esse tempo, eu era apenas um quase cristão. Apenas quase um cristão. Então agora, a mesma frase, o mesmo período. I did go thus far for many years, as many of this place and testify, using diligence to eschew our evil, and to have a conscience void of offense, redeeming the time, buying up every opportunity of doing all good to all men, constantly and carefully using all the public and all the private means of grace, endeavoring after steady seriousness of behavior at all times and in all places, and God is my record before one whom I stand, doing all this in sincerity, having a real design to serve God, a heartily desire to do this, to do His will in all things, to please Him who had called me to fight the good fight, and to lay hold of eternal life. Yet my own conscience bears me witness in the Holy Ghost that all this time I was but almost a Christian. 2. Se for perguntado o que mais está implícito em ser completamente cristão, respondo. 1. Primeiro, o amor a Deus, pois assim diz a sua palavra: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Tal amor é aquele que absorve todo o coração, que abrange todos os afetos, que preenche toda a capacidade da alma e emprega a máxima extensão de todas as suas faculdades. Aquele que assim ama o Senhor, seu Deus, seu Espírito continuamente se alegra em Deus, seu Salvador. Seu deleite está no Senhor e seu tudo, a quem em tudo dá graças, todo o seu desejo está em Deus e na lembrança do seu nome. Seu coração clama incessantemente: a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu desejo além de ti. De fato, que ele poderia desejar além de Deus? Nem o mundo, nem as coisas do mundo, pois ele está crucificado para o mundo, e o mundo crucificado para ele. Ele está crucificado para a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Sim, ele está morto para a soberba de todo tipo, pois o amor não se soberbece, mas aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. É menos que nada aos seus próprios olhos. Então aqui, continuando em inglês, né? Nós falamos em português, agora em inglês é o mesmo período. If it be inquired, what more than this is implied in the being altogether a Christian, I answer. First, the love of God, for thus says His word: Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. Such a love is this, as engrosses the whole heart, as racks up all the affections, as fills the entire capacity of the souls and employs the utmost extent of all its faculties. He that thus loves the Lord his God, his spirit continually rejoices in God his Saviour,
His delight is in the Lord, his Lord and his all, to whom in everything he gives thanks, and his desire is unto God, and to the remembrance of his name. His heart is ever crying out, Whom have I in heaven but thee? And there is no one but earth that I desire besides thee. Indeed, what can he desire besides God? Not the world or the things of the world. For he is crucified to the world, and the world crucified to him. He is crucified to the desire of the flesh, the desire of the eye, and the pride of life. Yea, he is dead to pride of every kind. For love is not puffed up, but he that dwelling in love dwells in God, and God in him, in less than nothing is in his own eyes. 2. A segunda coisa implica em ser completamente cristão é o amor ao próximo, pois assim disse nosso Senhor nas seguintes palavras: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se alguém perguntar quem é o meu próximo, respondemos: todo homem no mundo, todo filho daquele que é o Pai dos espíritos de toda a carne. Nem podemos de forma alguma excluir nossos inimigos ou os inimigos de Deus e de suas próprias almas, mas todo cristão ama também a estes como a si mesmo, sim como Cristo nos amou. Aquele que deseja compreender mais plenamente que tipo de amor é este, pode considerar a descrição que faz São Paulo que São Paulo faz dele. É longânimo e benigno, não inveja, não é precipitado nem apressado em julgar, não se ensoberbece, mas faz daquele que ama o menor, o servo de todos. O amor não se comporta de forma inconveniente, mas se torna tudo para todos. Ele não busca o seu próprio interesse, mas apenas o bem dos outros, para que sejam salvos. O amor não se irrita, ele expulsa a ira, da qual aquele que a possui carece do amor. Não suspeita do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo comporta. E tudo suporta. Então, depois número 2. The second thing implied in the being altogether a Christian is the love of our neighbor. For thus said our Lord in the following words, Thou shalt love thy neighbor as thyself. If any man asks, Who is my neighbor? We reply, every man in the world, every child of his, who is the father of the spirits of our flesh. Nor may we in any wise accept our enemies or the enemies of God and their own souls. But every Christian loves these also as himself, yes, as Christ loved us. He that would more fully understand what manner of love this is may consider St. Paul's description of it. It is long-suffering and kind. It envies not. It is not rash or hasty in judging. It's not puffed up, but makes him that loves the least the servant of all. Love does not behave itself unseemly, but becomes all things to all men. She seeks not her own, but only the good of others, that they may be saved. Love is not provoked, it casts out wrath, which he who has is wanting in love. It thinks no evil, it rejoices not in iniquity, but rejoices in the truth. It recovers all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Ainda mais uma coisa que pode ser considerada separadamente, embora não possa ser realmente separada do que precede, que está implícita no fato de ser completamente cristão. E essa é a base de tudo, a saber, a fé. Coisas excelentes são ditas sobre isso em todas as Escrituras. Todo aquele que crê, diz o discípulo amado, é nascido de Deus.
mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sim, o próprio Senhor declara: quem crê no Filho tem a vida eterna, e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. 3. There is yet one thing more that may be separately considered, though it cannot actually be separated from the precedings, which is implied in the being altogether a Christian, and that is the group of all, even faith. Every excellent thing are spoken of this throughout the oracles of God. Everyone, says the beloved disciple, that believes is born of God. To as many as received him, gave he power to become the sons of God, even to them that believes on his name. And this is the victory that overcomes the world, even our faith. Yes, our Lord himself declares, he that believes in the Son has everlasting life, and comes not into condemnation, but it passed from death unto life. 4. Mas que ninguém se engane a si mesmo. É preciso notar diligentemente que a fé que não produz arrependimento, amor e todas as boas obras não é verdadeira fé viva, mas sim uma fé morta e diabólica. Pois até os demônios creem que Cristo nasceu de uma virgem, que ele realizou toda sorte de milagres, declarando-se verdadeiro Deus, que por amor a nós sofreu uma morte dolorosa, para nos redimir da morte eterna, que ressuscitou ao terceiro dia, que ascendeu ao céu e está sentado à direita do Pai, e que no fim do mundo virá novamente para julgar os vivos e os mortos. Os demônios creem nesses artigos da nossa fé, e creem em tudo o que está escrito no Antigo e no Novo Testamento. E apesar de toda essa fé, eles não passam de demônios, permanecem em seu estado de condenação, desprovidos da verdadeira fé cristã. Homilia sobre a salvação do homem. 4. But here let no man deceive his own soul. It is diligently to be noted the faith which brings not forth repentance and love and all good works is not that right living faith, but a death and devilish one. For even the devils believes that Christ was born of a virgin, that he wrought all kinds of miracles, declaring himself very God, that for our sakes he suffered a most painful death, to redeem us from death everlasting, that we rose again the third day, that he ascended into heaven, and seated at the right hands of the Father, and at the end of the world shall come again, to judge both the quick and death. These articles of our faith the devils believe, and so they believe all that is written in the Old and New Testament. And yet, for all this faith, they be but devils. They remain still in their damnable state, lacking the very truth Christian faith. Homily on the Salvation of Man. 5. A fé cristã correta e verdadeira consiste, para usar as palavras da nossa própria igreja, não apenas em acreditar que as Sagradas Escrituras e os artigos de nossa fé são verdadeiros, mas também em ter uma confiança firme e segura de ser salvo da condenação eterna por meio de Cristo. É uma confiança firme e segura que o homem tem em Deus, de que pelos méritos de Cristo seus pecados são perdoados e ele é reconciliado com o favor de Deus, da qual resulta um coração amoroso, disposto a obedecer aos seus mandamentos. The right and true Christian faith is to go on the words of our own church, not only to believe that Holy Scriptures and the articles of our faith are truth, but also to have a sure trust and confidence to be saved from everlasting damnation by Christ. It is a sure trust and confidence which a man has in God, that by the merits of Christ his sins are forgiven, and he reconciled to the favor of God, whereof doth follow a loving heart to obey his commandments. Ora, aquele que possui esta fé, que purifica o coração, pelo poder de Deus que nele habita, do orgulho, da ira, do desejo, de toda injustiça, de toda impureza da carne e do espírito, que o enche de um amor mais forte do que a morte, tanto a Deus quanto a toda a humanidade, um amor que pratica as obras de Deus,
que se alegra em se doar e se sacrificar por todos os homens, e que suporta com alegria não só o opróbrio do Cristo, o ser zombado, desprezado e odiado por todos os homens, mas tudo o que a sabedoria de Deus permite que a malícia dos homens e dos demônios inflinja. Aquele que possui esta fé, que opera pelo amor, não é apenas quase, mas completamente um cristão. Now, whosoever has this faith, which purifies the heart by the power of God who dwells therein, from pride, anger, desire, from all unrighteousness, from all filthiness of flesh and spirit, which fills it with love stronger than death, both to God and to all mankind, love that does the work of God, glorifying to spend and to be spent for all men, and that endures with joy, not only the reproach of Christ, the being mocked, despised, and hated of all men, but whatsoever the wisdom of God permits the malice of men or devils to inflict. Whosoever has this faith, thus working by love, is not almost only, but altogether a Christian. 7. Mas quem são as testemunhas vivas dessas coisas? Eu vos suplico, irmãos, como na presença daquele Deus perante quem o inferno e a destruição estão descobertos, quanto mais os corações dos filhos dos homens, que cada um de vós pergunte ao seu próprio coração: sou eu um desses? Pratico a injustiça, a misericórdia e a verdade na medida em que até mesmo as regras da honestidade pagã exigem? Se sim, tenho eu sequer a aparência de um cristão, a forma de piedade? Abstenho-me do mal, de tudo que é proibido na palavra escrita de Deus? Tudo que a minha mão encontra para fazer, faço com todas as minhas forças? Utilizo seriamente todas as ordenações de Deus em todas as oportunidades? E tudo isso é feito com o propósito, desejo sincero de agradar a Deus em todas as coisas? But who are the living witnesses of these things, I beseech you, brethren, as in the presence of that God, before whom hell and destructions are without a covering, how much more the hearts of the children of men, that each of you would ask his own heart, am I of that number? Do I so far practice justice, mercy, and truth, as even the rules of heathen honesty require? If so, have I, the very outside of a Christian, the form of godliness? Do I abstain from evil, from whatsoever is forbidden in the written word of God? Do I, whatever good my hand finds to do, do it with my might? Do I seriously use all the ordinances of God at all opportunities? And is all this done with a sincere design and desire to please God in all things? 8. Muitos de vocês não têm consciência de que nunca chegarão tão longe, de que nem sequer foram quase cristãos, de que não alcançaram o padrão da honestidade pagã, pelo menos não a forma da piedade cristã. Muito menos Deus viu sinceridade em vocês, o verdadeiro propósito de agradá-lo em todas as coisas. Vocês nunca sequer pretenderam dedicar todas as suas palavras e obras, seus negócios, estudos e diversões à glória dele. Vocês nunca sequer planejaram ou desejaram que tudo o que fizessem fosse feito em nome do Senhor Jesus e como tal fosse um sacrifício espiritual aceitável a Deus por meio de Cristo. 8. Are not many of you conscious that you never came thus far, that you have not been even almost a Christian, that you have not come up to the standard of heathen honesty, at least not to the form of Christian godliness, much less has God seen sincerity in you, a real design of pleasing Him in all things. You never so much as intended to devote all your words and works, your business, studies, diversions to His glory. You never even designed or desired that whatsoever you did should be done in the name of the Lord Jesus, as such should be, a spiritual sacrifice acceptable to God through Christ. Mas supondo, agora outra parte, mas supondo que você os tivesse,
Bons propósitos e bons desejos fazem de alguém um cristão? De modo nenhum, a menos que sejam concretizados em boas ações. O inferno está pavimentado, dizem alguns, com boas intenções. A grande questão, portanto, ainda permanece. O amor de Deus foi derramado em seu coração? Você pode exclamar: meu Deus e meu tudo. Você não deseja nada além dele? Você é feliz em Deus? Ele é a sua glória, o seu deleite, a sua coroa de alegria? E este mandamento está escrito em seu coração? Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Você ama o seu próximo como a si mesmo? Você ama todos os homens, até mesmo os seus inimigos, até mesmo os inimigos de Deus, como a sua própria alma, como Cristo o amou? Sim, você acredita que Cristo o amou e se entregou por você. Você tem fé no seu sangue? Você acredita que o Cordeiro de Deus tirou os seus pecados e os lançou como uma pedra nas profundezas do mar, que ele apagou o escrito de dívida que era contra você, removendo-o do caminho, pregando-o na sua cruz? Você tem de fato redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos seus pecados, e seu espírito testifica com o seu espírito que você é filho de Deus? A mesma passagem agora em inglês. But supposing you had do good designs and good desires make a Christian? By no means, unless they are brought to good effect. Hell is paved, says one with good intentions. The great question of all, then, still remains. In the love of God shed abroad in your heart, can you cry out, my God and my all? Do you desire not but Him? Are you happy in God? Is He your glory, your delight, your crown of rejoicing? And is this commandment written in your heart, that he who loves God love his brother also? Do you then love your neighbor as yourself? Do you love every man, even your enemies, even the enemies of God, as your own soul, as Christ loved you? Yes. Dost thou believe that Christ loved thee and gave himself for thee? Hast thou faith in his blood? Believest thou the Lamb of God has taken away thy sins, and cast them as a stone into the deep depths of the sea, that he has blotted out the handwriting that was against thee, taking it out of the way, nailing it to his cross, as though indeed redemption through his blood, even the remission of thy sins, and thus his Spirit be a witness with thy spirit that thou art a child of God? 10. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora está no meio de nós, sabe que, se alguém morrer sem esta fé e este amor, melhor lhe seria nunca ter nascido. Desperta, pois, tu que dormes, e invoca o teu Deus. Invoca-o no dia em que ele pode ser encontrado. Não lhe des descanso, até que ele faça a sua bondade passar diante de ti, até que ele te proclame o nome do Senhor. O Senhor Deus, misericordioso e compassivo, longâmino e abundante em bondade e em verdade, que guarda a misericórdia para milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ninguém te convença com as palavras vãs a desistir deste prêmio da tua alta vocação. Mas clama a ele dia e noite, que enquanto ainda éramos fracos, morreu pelos ímpios, até que saibas em quem tens crido e possas dizer: meu Senhor e meu Deus. Lembra-te de orar sempre e nunca desfalecer, até que também possas levantar a mão para o céu e declarar àquele que vive para todo sempre: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. 10. The God and Father of our Lord Jesus Christ, who now stands in the midst of us, knows that if any man die without this faith and this love, good it were for him that he had never been born. Awake then, thou that sleepest, and call upon thy God. Call it the day when he may be found. Let him not rest till he makes this goodness to pass before thee.
till he proclaims unto thee the name of the Lord, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgressions and sins. Let no man persuade thee by vain words to rest short of this prize of thy high calling, but cry unto him day and night, who, while you were without strength, died for the ungodly, until thou knowest in whom thou hast believed, and canst say, My Lord and my God. Remember always to pray and not to faint, till thou also can lift up thy hand unto heaven and declare to him that lives forever and ever, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. 11. Que todos nós possamos assim experimentar o que é ser, não apenas quase, mas completamente cristãos, sendo justificados gratuitamente pela sua força, por meio da redenção que há em Jesus, sabendo que temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, regozijamo-nos na esperança da glória de Deus, e tendo o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a última frase agora é 11. May we all thus experience that what is to be, not almost only, but altogether Christians, being justified freely by His grace, through the redemption that is in Jesus, knowing we have peace with God through Jesus Christ, rejoicing in hope of the glory of God, and have the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost given unto us. E aqui nós temos aqui a questão de usar, né? Aqui para baixo nós temos aqui a questão de usar isso de maneira gratuita. Então é isso, temos aqui o segundo sermão de John Wesley, uma caracterização específica, mas que fala diretamente à tradição cristã mais fundamental, né? Principalmente uma tradição parece mais voltada aqui para os padres apostólicos, ou seja, o período da patrística, que vai na igreja romana inicial até o século VII. Né? Me parece que esse sermão está mais ali para dentro disso e está bem enquadrado mesmo dentro da doutrina anglicana, né? E já com sementes de modificação aqui muito fortes para aquilo que vai ser o metodismo, eu acredito, né? Então, que já está sendo metodismo, né, na verdade. Certo? Então, muito interessante esse sermão, espero que vocês tenham gostado. Como alguém que estuda teologia, ele é realmente um sermão muito interessante, porque ele caracteriza elementos centrais da rede do cristianismo, do que caracteriza a lógica e a noção cristã. É isso então, muito obrigado e vejo você no sermão número 13 logo mais.